Oi, oi, oi. Quarta fase do nosso vídeo, planejamentos e sequência didática. Por que planejar o ensino? Aqui colocam 4 pontos essenciais. Por que a gente tem que planejar? Fazer escolhas coerentes, organizar rotinas, definir objetivos, delimitar o ensino. Qual é a finalidade da sequência didática? Ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe assim escrever ou falar de uma maneira adequada numa dada situação de comunicação. Para que ela serve? Organizar as intenções pedagógicas por meio de temas, objetivos e conteúdos, atendendo às necessidades do projeto didático dos professores e dos alunos, garantindo transversalidade dos seus conteúdos, temas e objetivos. As vantagens da sequência didática. Por que é importante fazer uma sequência didática? E aí é importante principalmente para você se organizar, né? Ela permite ao professor a aquisição de novos conhecimentos e ainda amplia os seus horizontes. Ela amplia o repertório, ampliação de repertório e a previsão de materiais e novas possibilidades de trabalho. É através da sequência didática que você tem essas previsões, né, de possibilidades novas de trabalho. O cumprimento da sequência didática. Em uma sequência didática, não há uma cronologia a ser seguida. O professor tem total autonomia para colocar em prática, considerando que os objetivos devem ser cumpridos, assim como o tema estabelecido. É claro que você vai organizar tudo isso antes, né? A sequência didática você organiza tudo antes. E para você organizar uma sequência didática, inicialmente, né, o pressuposto básico é que você conheça os seus alunos. Então, é claro que você já tem ideia, até às vezes, das perguntas, das possíveis perguntas, dos possíveis questionamentos, né? Aquela ideia assim, nossa, eu vou entrar na sala de aula, vou explicar isso, e eu já sei que aquele fulaninho lá do canto vai me perguntar assim, assim, assado. Vai ter uma aluna que ela vai me interromper a todo momento, que ela gosta desse assunto, então ela vai ficar perguntando sobre isso, sobre aquilo, você já tem uma ideia do que vai acontecer. Mas ela não tem uma cronologia rígida. Você pode, dentro daquele contexto, dentro daquilo que você estabeleceu, né, você pode puxar um assunto ou outro ali, logo no início ou mais no final da aula, ou mais no final daquela sequência didática que você estava organizando. Você vai ter total autonomia enquanto professor para colocar aquela sequência didática em prática. Para fazer numa sequência didática é preciso estudo e pesquisa. Portanto, para fazê-las não há alternativa senão sairmos da zona de conforto. Uma sequência didática, assim como a música, precisa de um começo, um meio e um fim. E, além disso, de muita inspiração e estudo. É claro que professor é aquela formação, professor é aquele profissional que nunca vai parar de estudar. Ele tem que estar estudando a todo momento, ele tem que estar procurando, buscando, se especializando a todo momento. Então, vai surgir uma nova disciplina para ele trabalhar na sala de aula, ou mesmo a disciplina mais antiga, ele não pode aproveitar o mesmo plano de aula lá de 10 anos atrás para poder colocar em prática agora. Não. O plano que ele vai colocar agora, a sequência didática que ele vai fazer agora, ela tem que estar inovada. E para essa turma, né, não posso repetir a mesma sequência didática da turma anterior, porque lá foram outros alunos. Os alunos de agora são diferentes, eles são outros alunos, o tempo é diferente, já mudou. Professora, mesmo mas de um ano para o outro, tudo muda a todo momento. Então, você também precisa mudar enquanto professor, porque os alunos também mudaram do ano passado para este ano. Então, você tem que estar sempre, né? Mas essa sequência didática, ela não pode ser, assim, levada com leviandade. Na verdade, ela precisa ser, assim como coloca aqui o texto do slide, igual uma música. Ela precisa ter um começo, um meio e um fim. Você tem que dar cabo de ter toda uma coerção, né, de assuntos em que você vai ter um começo, um meio e um fim. O papel da sequência didática. A atividade educativa, assim como outras mais complexas, impõe a necessidade de estabelecer planos mais formalizados e apoiados em registros escritos.
Então, é muito importante que toda essa sequência didática, né, ela esteja escrita, ela esteja formalizada, ela esteja no papel, digitado ou não, né, dentro do seu diário, dentro do seu portfólio, enfim. A forma como você vai registrar não importa, mas é muito importante que tenha um registro dessa sequência didática. Até que dá um chute na sua cabeça na hora da aula, você vai abrir o seu plano, né, de sequência didática, você vai ter ele ali para você poder dar continuidade. Agora, se você, mas eu registro na cabeça. Não confia na cabeça, não confia nas ideias. Na verdade, isso aí precisa estar sempre registrado. Isso é muito importante. Passos para a sequência didática. Então, a gente vai seguir agora alguns passos para ter, né, para conseguir fazer uma sequência didática. Primeiro passo. Olha, lembra que eu falei para vocês? Conhecer os estudantes e os limites e possibilidades do contexto de atuação. A escola, a sala de aula e assim por diante. Onde vai ser a sua aula? Né? De como vai se dar essa sua aula, esse planejamento que você está fazendo, essa sequência didática? É uma aula que você vai trabalhar em sala de aula? Quem serão os alunos? Como é que você vai organizar? Eles vão sentar em círculo? Você vai ficar lá na frente falando e eles ouvindo? Ou será que você vai propor uma forma diferenciada? Eles vão trabalhar em grupo? Como é que vai ser? Então, isso, para começar, você precisa conhecer os estudantes, né, os alunos e os limites. Quais são as possibilidades que você vai ter ao trabalhar essa sequência didática. O segundo passo é estabelecer e ordenar os objetivos da sua ação na sala de aula, para o que o currículo é indispensável. Que aprendizagens eu espero que os alunos realizem neste momento? Como as diversas aprendizagens podem se articular em um todo coerente, convergindo para que os objetivos e metas sejam alcançados? Então, eu já conheço os meus alunos, já conheço o meu espaço. Então, que aprendizagem que eu espero? Né? Os meus objetivos. Né? O que eu espero ao final da aula, o que eu espero dos meus alunos? E aí, para que eu possa estabelecer algumas metas também. Então, eu espero isso e, ao final, eu espero que as metas, né, sejam alcançadas. Então, preciso estabelecer isso. Sabe aquela história do coelho da história da Alice? Se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber qual é o meu objetivo, quais são as minhas metas, para eu poder perseguir aqueles objetivos e aquelas metas. Terceiro passo, estabelecer etapas ou unidades ou a progressão na qual os objetivos serão atingidos. Você vai escolher como que você vai dividir aquele seu conteúdo. O que vai desencadear essas aprendizagens, uma situação problema, uma problemática local, uma questão colocada por um texto, uma ideia. Então, assim, na verdade, você pode dividir em forma de unidades, estabelecer etapas, e você vai colocar em forma de progressão. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, né? Até para o próprio aluno se situar. Então, isso é importante você colocar. E a partir de que você vai surgir essa sua sequência didática? Vai ser uma situação problema, vai ser algo local que está acontecendo, vai ser uma ideia, às vezes até uma sequência didática pode partir até de uma ideia de um próprio aluno da sala de aula. Quarto passo, estabelecer de que modo se pretende alcançar esses objetivos. E aí, assim, você vai estabelecer, mas você pode trocar ideia com os alunos neste momento também. Né? Isso aqui é perfeitamente comum. Quinto passo, desenhar cada uma das atividades, aulas ou tarefas que vão convergir para verificar o processo e os resultados, para você saber se os estudantes estão aprendendo, o que deve ser ajustado ou modificado, o que conseguiram aprender. Então, isso aqui é aquele planejar e você vai identificar dentro do seu planejamento, dentro do que você está fazendo, o que está sendo coerente, o que está dando certo, o que está dando errado, o que você vai precisar mudar de rota. Olha, isso aqui deu certo. Ou você já deu essa aula uma vez, isso aqui deu certo, eu vou repetir. Mas não desse jeito. Eu vou repetir com alguns ajustes. Né? Então, é esse aqui que você vai desenhar as atividades, que você vai clarear as ideias dentro dessa perspectiva, dessa sala de aula que você vai estar agora, que às vezes é muito diferente da sala de aula que você pegou ano passado, ou muito diferente daquilo que você pensou que daria certo, e que no ano anterior você trabalhou e não deu nada certo, e você vai perseguir o seu objetivo, mas ajustando ou modificando para que os alunos possam ter uma aprendizagem eficaz. Sexto passo, definir todos os recursos necessários e o tempo para desenvolver essas atividades.
Será que uma aula é um momento razoável para eles desenvolverem essa atividade? Ou será que eu vou precisar levar 2 aulas? Será que eu vou ter que ter uma semana só para poder desenvolver essas atividades? Então, você vai escolher, né, até porque você precisa ter um tempo coerente, os recursos necessários também. O que eu vou precisar levar para a sala de aula para que eles possam desenvolver essa atividade, né, eficiente? Então, você tem que definir também. Estabelecer os parâmetros de avaliação. Como eu vou avaliar se esses meus alunos estão entendendo, se eles estão aprendendo sobre o conteúdo que está sendo desenvolvido nessa sequência didática? Como é que vai ser essa avaliação? Será que só de eu observar eu vou conseguir entender e saber que esses alunos aprenderam ou não? Será que eu vou ter que passar uma prova? Eles vão ter que fazer um diário de bordo? Eles vão ter que fazer um portfólio? Quais serão os parâmetros, né? O que eu vou esperar dessa avaliação? Então, é importante também definir esses parâmetros de avaliação. 8º passo, indicar bibliografia especializada. Olha, nós estamos aqui nesta aula, mas eu indico que vocês, se vocês quiserem, né, ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto, eu indico para vocês que vocês possam ler esse livro, ou essa bibliografia, ou esse conteúdo, ou assistir esse filme, isso vai enriquecer o trabalho de vocês. Então, é importante também que vocês lancem algumas situações de bibliografia especializada sobre aquele assunto daquela sua aula que você está desenvolvendo a sequência didática. Questões norteadoras. Quem são os alunos? Realizar atividades de diagnóstico para extrair informações que deverão ser utilizadas para trabalhar o tema. Isso é importante. O que os alunos sabem sobre o tema ou o objeto de trabalho? O educador deve levar em consideração o que os alunos sabem. Eu não posso, na verdade, fazer uma pausa aqui, parar naquele momento para explicar o conteúdo de uma outra situação, não. Ou melhor, até pode você fazer isso, mas você só vai fazer isso se você souber se os alunos sabem ou não aquela questão, né? Então, antes você tem que fazer um diagnóstico. E se ele ainda não tiver essas informações, isso indica que ele deverá planejar uma atividade inicial, olha aí, para obter tais informações. Essa é a primeira atividade a ser prevista em seu plano didático. Definição de objetivos. O que ele pretende alcançar com os alunos do ponto de vista geral e específico. Este aspecto deve lembrar ao educador que ele pode elaborar inúmeros objetivos e que estes devem ser considerados de maneira coerente em relação à seleção de conteúdos, atividades, metodologia, tempo de duração e a avaliação. Então, você pode elaborar quantos objetivos forem tais, tantos quantos forem necessários. Mas você tem que definir o objetivo, você precisa, ao final, você perseguir aquele objetivo até você chegar identificar que você teve, né, um final. Definir o objetivo, estabelecer, sei lá, eu quero que ao final dessa disciplina os alunos sejam capazes de identificar quais são os 8 planetas do Sistema Solar. Ok, então enquanto os alunos não souberem identificar os 8 planetas do Sistema Solar, você não atingiu os objetivos ainda. Né? Então, agora eu quero só que eles identifiquem, eu quero que eles decorem, eu quero que eles escrevam, eu quero que eles... Enfim, você vai definir o objetivo. E você precisa perseguir até você chegar ao final, até saber que realmente você alcançou aquele objetivo. Cada planejamento da sequência deverá conter os objetivos, que é o que se espera que os alunos aprendam com a atividade proposta, tendo como foco a aprendizagem e não o ensino. Para ficar fácil, o que eu tenho que colocar nos objetivos? Sempre se faça essa pergunta. Ao final deste conteúdo, os alunos serão capazes de... E aí, você vai escrever o objetivo. O objetivo sempre é escrito com o verbo no infinitivo, né? Então, você vai colocar sempre conhecer, considerar, estabelecer, criar, enfim, sempre verbos no infinitivo, e que você vai desenvolver, que ao final você vai saber se os seus alunos alcançaram esses objetivos ou não. Então, estabeleça objetivos já criando essa expectativa de que se eles vão alcançar ou não. Até porque eu posso te perguntar no final da aula assim, e aí, você alcançou os objetivos? Você, não sei. Como assim você não sabe? Você precisa criar objetivos claros,
né, concisos, objetivos, mas que você consiga saber se você vai atingir ou não os objetivos no final da sequência didática. Conteúdos curriculares trabalhados na atividade. Tempo estimado, quanto tempo esse planejamento da sequência didática, ele vai ter quanto tempo? A estimativa, vou trabalhar a sequência em 10 aulas, em 5 aulas, em 2 aulas, então você vai colocar o tempo estimado. Material necessário, o que você vai precisar de material? Então, inicialmente, você já tem que criar aí os materiais necessários. Desenvolvimento. Envolve as várias etapas de atividades, as intervenções a serem feitas, a criação de situações mais adequadas à realidade da turma. Geralmente, no desenvolvimento, você vai descrever, vai desenvolver aí, em forma de texto, tudo que você está planejando durante a sua sequência didática. Avaliação. Verificação do processo de aprendizagem, parâmetros a serem usados no decorrer das etapas, atividades específicas como problemas e perguntas. Então, aqui é como é que você vai desenvolver a sua avaliação. Você vai desenvolver a avaliação dessa sequência didática em forma de observação, vão ser provas, vão ser, atividades avaliativas. Então, aqui que você vai desenvolver a sua avaliação. Eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento, né, dessa apresentação, dessa nossa revisão geral. Por favor, perguntas, fiquem à vontade para que vocês possam fazer. Nós vamos ter uma live, né, na quinta-feira, para a gente resolver as dúvidas de vocês. Então, vocês têm aí na terça e quarta, para vocês poderem dar uma olhada geral nesses vídeos. Na quinta a gente tira as dúvidas e na sexta a gente faz a nossa avaliação. Sexta é 6, 7, 8, 9, 10. Dia 10 de julho, a nossa avaliação. Obrigada.